Conversando com o Diabo com Deus me livre. Conversando com o Diabo com minha entrevista com um podcast australiano sobre o Diabo que conheces. Em maio, tive a honra de ser convidado como um dos palestrantes de um podcast australiano chamado God Forbid. Meu papel era como representante do satanismo, não do templo satânico. Tratava-se estritamente do meu próprio caminho satânico. Além disso, eles se chamavam de o Templo de Satã em sua menção a ele, então eles nem acertaram. No começo eu imaginei que era, como tantas outras entrevistas que fiz, um podcast focado em ateísmo, humanismo ou ceticismo. Mas foi muito mais interessante, pelo menos na minha opinião. Em vez disso, foi realmente um programa que explorou muitos aspectos diferentes da religião, não apenas o cristianismo, mas tudo, desde o budismo à magia, o islã às crenças aborígenes. Muito do que discutem é um aspecto filtrado pelas lentes de muitas religiões diferentes, como drogas, nudez, bondade, obrigação filial, etc. Gostava que muitos de seus episódios parecessem centrar-se na ética em muitas religiões, porque aqui na América há esta crença generalizada de que só o cristianismo pode inspirar a ética nas pessoas. Aqui estava um show que saiu daquela caixa e, em vez disso, ofereceu reflexões religiosas comparativas reais, incluindo a da ética divorciada de qualquer tipo de religião organizada. O episódio em questão chamava-se O Diabo que Você Conhece, a jornada de Satanás das Escrituras à Sátira. A descrição foi: de anjo caído a anti-herói da Netflix, o diabo passou por uma grande reforma. Neste episódio de God Forbid, Samisha lidera um painel diabolicamente bom explorando as muitas faces de Satanás, desde textos hebraicos antigos até o satanismo moderno. O diabo é um vilão cósmico, um bode expiatório cultural ou uma metáfora incompreendida. Desvendamos como diferentes religiões e movimentos moldaram, remodelaram o príncipe das trevas ao longo do tempo. Por que o monoteísmo precisava de um diabo quando o politeísmo não precisava? O que tornou a Idade Média tão obcecada pela possessão demoníaca? E por que o diabo de repente é encantador? Meus colegas convidados foram Robin Whittaker, a estudioso do Novo Testamento e ministro da Igreja Unida, e Philip C. Allman, historiador religioso e autor de O Diabo, uma nova biografia. Eu estava lá como representante do satanismo real. Minha descrição foi Lilith Starr, ministro de Satanás no Templo de Satanás e autor de Satanismo Compassivo. Meus colegas painelistas eram ambos cristãos, o que me jogou por um loop no início. Eu tive que fazer com que os produtores jurassem que isso não seria um debate de confronto. Mas felizmente estes cristãos estavam muito longe dos militantes nacionalistas cristãos aqui nos Estados Unidos. Eles não estavam lá para me derrubar, mas em vez disso trouxeram sua erudição e insights pensativos para a discussão sem uma única farpa lançada em meu caminho. Nem entenderam mal meu satanismo não teísta como um culto maligno adorador do diabo. Eles haviam lido sobre o templo satânico, bem como adquirido conhecimento do momento heróico e satírico do diabo que acontecia na mídia moderna. O resultado foi uma conversa satisfatória e estimulante facilitada pelo brilhante comediante, jornalista e escritor Samisha. Foi revigorante depois do interminável antagonismo dos elementos teocráticos que assumiram o controle do governo dos Estados Unidos. Fiquei um pouco ciumento, para ser honesto, pelo facto de o nosso país não poder ter mais deste tipo de cristianismo não combativo e atencioso e uma sensação geral de que a religião era realmente livre naquele país. O único lugar onde achei difícil contribuir de forma útil foi a crença que foi lançada de que pode realmente ter havido pessoas que se identificaram como satanistas antes dos tempos modernos, remanescentes de antigas religiões pagãs ou pessoas que acreditavam que Satanás oferecia um caminho melhor do que Deus. Como alguém com um passado no paganismo e na Wicca, sei como é tentador acreditar que havia uma tendência de religião politeísta baseada na natureza, muitas vezes centrada na deusa, que desceu dos tempos pré-cristãos através da queima de bruxas e perseguição cristã séculos até agora. Mas eu tive que responder que meus estudos me mostraram que isso não era uma realidade. Os satanis ou vites que eram considerados adoradores do diabo, então essencialmente eram a mesma coisa, ferretados pela igreja ou rumores de que existiam simplesmente não estavam lá. Em vez disso, o satanismo era algo de que alguém era acusado, algo atribuído aos acusados de bruxaria ou de outra forma perseguidos por razões totalmente não relacionadas. Minhas leituras acadêmicas me ensinaram que o satanismo como uma identidade real versus atribuição por outros não começou a entrar em forma até os últimos séculos, quando poderia ser feito sem derrubar uma certa sentença de morte da igreja.
mesmo sendo um dos primeiros a adotar a Wicca na década de 1980. Não conseguia ver como tal tensão poderia ter sobrevivido às táticas de terra arrasada da Igreja. Apesar da caracterização da Wicca e do paganismo como uma religião restaurada, via como uma religião criada, e essa foi uma das suas atrações para mim. Significava que não havia uma enorme profundidade de tradição a ser seguida, e isso deu-me uma sensação de liberdade para criar os meus próprios rituais e a minha própria prática pessoal, ambos os quais foram transferidos e expandidos no meu ex ao caminho satânico. Uma observação astuta que foi feita, no entanto, foi que o conceito de uma dualidade boa, mas se desenvolveu primeiro fora do cristianismo. Geralmente acredita-se que tenha começado com o zoroastrismo, e foi continuado pela Igreja como um meio de empurrar os atos mais horríveis da natureza e da humanidade para longe do domínio de Deus, que era visto como imaculadamente bom, e dar à população um bicho-papão adequado para temer, tornando-os mais fáceis de controlar. No passado, além de fornecer um bode expiatório para impulsos prejudiciais e uma explicação para a crueldade e o ódio, o conceito de um diabo como um ser real que tentava interferir constantemente na vida dos humanos também desempenhou um papel em assustar as pessoas para os braços protetores de a Igreja. Nenhum dos meus colegas palestrantes compartilhou a crença de que o mal era algo que poderia ser localizado fora dos corações humanos e das ações humanas em um diabo real. Caminhou pela terra, no entanto, e tive novamente o prazer de encontrar após meus desentendimentos com tantos nos Estados Unidos, que acreditam em um Satanás muito literal, e que, apesar do meu próprio não teísmo, me asseguram que estou fazendo sua obra maligna, quer eu saiba disso ou não. A discussão resultante foi animada, mas respeitosa, uma lufada de ar fresco após os discursos extremistas de ataque satanista no meu próprio país. Esses cristãos eram sinceros em suas crenças religiosas, mas não usavam essas crenças para espantar os outros no medo do fogo do inferno e da condenação. Quando fundei a congregação do PSB do estado de Washington em 2014, a primeira entrevista que recebi foi uma discussão ao vivo em uma estação de rádio com, sem que eu soubesse, um apresentador nacionalista cristão. Eu estava completamente despreparado para o ataque que veio em mim, e eu não sabia como responder às reviravoltas óbvias do anfitrião de tudo que eu disse em prol, que o satanismo era mau, também liberais, feministas, aqueles fora da fé cristã em geral, etc. Senti que tinha sido atirado para um mar tempestuoso, sem colete salva-vidas, e é justo dizer que não me saí muito bem. Essa primeira e única, graças a Satanás, entrevista combativa deixou um mau gosto na minha boca, e ver o nacionalismo cristão tomar o controle do meu país nos anos seguintes tornou esse gosto ainda pior. O desespero que tenho sentido com a magnitude da nossa descida nacional ao autoritarismo apoiado no cristianismo evangélico tem sido profundo e permanente, e nem eu nem os meus amigos podemos ver o caminho para sair deste poço onde estamos atolados. Mas esta breve excursão à esfera das ideias de outro país anglófono deu-me um vislumbre de esperança, porque me mostrou que ainda existem locais onde dois cristãos e um satanista podem sentar-se juntos, praticamente de qualquer forma, numa plataforma de comunicação social voltada para o público, tenha uma conversa amigável, razoável e produtiva. É meu desejo mais sincero ver meu próprio país fundado na firme crença de que deveria haver uma separação entre governo e religião, retornar a esses mesmos níveis de sanidade assim que for humanamente possível. Limite Style, 20 de julho de 2025.